Shalom, graça e paz a todos e que o Eterno vos abençoe em um nome do Senhor Jesus. Eu gostaria de compartilhar com todos vocês uma mensagem do coração de Deus, eu creio assim, para o meu, o seu, o nosso coração. Que está escrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 17, nos versículos 5 e 6. E diz assim: E os apóstolos disseram ao Senhor: Aumenta a nossa fé. E disse o Senhor: Se tiverdes fé, como um grão de semente de mostarda, poder dizer a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Qual foi o pedido dos apóstolos do Senhor Jesus? Aumenta a nossa fé. E o que foi que o Senhor Jesus disse? A fé de vocês podem ser do tamanho de um grão de mostarda, que é considerada por muitos ainda a menor de todas as sementes. Mas ainda que a fé for desse tamanho, pequena, ínfima, ainda assim você pode dizer a esta amoreira. Veja que aqui ele fala de amoreira. No outro evangelho de Mateus, ele fala de monte. Direis a este monte. E aqui ele está falando de amoreira. Então são situações distintas. Problemas diferentes. Você pode dizer à amoreira, você desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedecerá. Antes da gente explicar o que o Senhor Jesus quis dizer com isso, no nosso entendimento, à luz da Bíblia, eu quero que você saiba o que é uma amoreira. A amoreira é uma árvore pequena, média estatura, que produz amoras. Ou seja, por que Jesus falou então, em um capítulo, em um evangelho, ele fala, em Mateus, ele fala de monte, que é algo grande, e aqui em Lucas ele fala de amoreira, que é algo, uma árvore pequena, que produz um fruto, uma amora.
Quando ele fala, direis a este monte, ele está falando de problemas grandes, externos, fora. Problemas que são considerados impossíveis aos olhos humanos, mas que acontecem no âmbito externo, que se manifestam fora, em uma área da vida da pessoa. Mas aqui ele está falando da amoreira, que é uma árvore pequena. Porém, se você começar a estudar a respeito da amoreira, ela tem um sistema de raízes tão extenso e profundo que ela é capaz de sobreviver por centenas de anos. E só uma força muito poderosa é capaz de arrancar uma árvore como essa. Aparentemente ela é pequena, mas as suas raízes que estão debaixo da terra, dentro da terra, elas são tão extensas, tão grandes e fortes, que faz essa árvore sobreviver há centenas de anos, sem ser arrancada, e só com uma força descomunal é capaz de tirá-la. Eu estou me estendendo um pouquinho hoje na mensagem, porque eu quero que você entenda que quando Jesus fala de monte, ele está falando de grandes problemas externos em áreas da sua vida, que você vê e às vezes acha que esse problema é impossível, pode ser até que seja aos olhos humanos. Mas esse problema aqui é um problema interno. Porque para manifestar-se um problema, primeiro começa dentro. E que problema é esse? É um problema que age dentro da pessoa. É uma raiz de tristeza, de dor, raízes profundas de medo, raízes profundas de complexos de inferioridade, de sentimentos de culpa, de bloqueios emocionais, porque talvez você foi rejeitado na sua infância pelo seu pai, pela sua mãe. Raízes de tristezas profundas que até hoje você não conseguiu superar a perda de um ente querido. O fim de um relacionamento. Raízes de ansiedade. O que é ansiedade? Preocupação excessiva com coisas que não aconteceram ainda. Ou sentimento de culpa no passado que leva você a crises de depressão. E o que o Senhor está dizendo para você hoje e para nós é que se a sua fé for pequena, não precisa ter uma fé grande. Mas se essa fé for colocada nele,
Se hoje você colocar a sua fé e buscar a Ele e começar a examinar, porque Ele manda a gente examinar o nosso coração. Ele fala, examinai-vos a vós mesmos. Em Coríntios ele diz isso, para ver se realmente está na fé. Qual é a raiz que está dentro de você? Talvez você é uma pessoa que já venceu muitos problemas exteriores, ou tem enfrentado um grande problema exterior em uma área da sua vida e você não entende porque você já fez de tudo, mas ele não conseguiu ainda ser vencido. E Deus está falando para você hoje, talvez esta amoreira com uma raiz profunda que precisa ser arrancada, que está aí desde a sua infância, ou há muitos anos, carregando você, fazendo você um escravo dela, desse sentimento. Como em Hebreus capítulo 12, no versículo 15, ele diz, procedendo diligentemente para que nenhum homem fique de fora da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por ela muitos sejam contaminados. Ou seja, a amargura, a raiz de amargura, além de nos fazer mal, de nos perturbar, também perturba aqueles que estão ao nosso redor. E como que eu faço para que seja arrancada esta raiz ou estas raízes profundas? Se você buscar a Deus, eu não estou falando de denominação, de igreja, não, estou falando de Deus. São palavras do Senhor Jesus. Se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, uma semente pequena, sua fé pequena, você pode dizer hoje, agora, aí onde você está, a essa moreira com raízes profundas, desarraiga-te, ou seja, seja arrancada. Saia daqui e planta-te no mar. E ela vos obedecerá em o nome do Senhor Jesus. Não precisa de muita coisa, não. Não precisa de uma reza especial, de uma oração forte, de uma oração especial. Não precisa. Só precisa você ter uma fé do tamanho de um grão de mostarda. E você pedir, Senhor Jesus, primeiro examina e veja qual é a raiz de amargura. Uma mágoa, um rancor, um sentimento de vingança, um ódio, uma tristeza profunda, a não superação da perda de um ente querido. Um complexo de inferioridade, bloqueios emocionais por ter sido rejeitados pelo seu pai, pela sua mãe, por ter sido ferido, ferida, machucada.
Eu não sei. Examina. Reconhece. E fala com Deus hoje. E você pode ter certeza que essa moreira vai ser lançada no mar, ainda que a raiz esteja profunda, desde a sua tenra infância até os dias de hoje. Esta amargura, esta dor, mas ela vai sair, ela vai ser arrancada e vai ser plantada no mar. Como disse lá em Jó, te esquecerás da tua miséria, dos teus sofrimentos, e só te lembrarás dele como águas que se passaram. Essa é a mensagem e eu gostaria que você refletisse sobre ela e que o Eterno te abençoe. Se essa mensagem atingir um coração apenas, já é o suficiente. Ela já cumpriu o seu propósito. Graça e paz, shalom, em o nome do Senhor Jesus.